Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja comigo, com você. Talvez vai ver esse vídeo, não sei o dia que vai ser, não sei a hora que vai ser, mas que eu peço a você que compartilhe aí esse joinha, inscreva-se nesse canal, porque Deus tem muito mais para falar conosco. O Senhor colocou no meu coração para fazer um vídeo sobre portas fechadas, né? Por que Deus muitas vezes fecha a porta para a vida de alguém? Por que Deus poderia escancarar as portas do céu, como diz na palavra? E muitas vezes Deus fecha as portas, né? E nós queremos falar sobre portas fechadas hoje. Por que Deus fecha portas? Primeiro para a gente observar, no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, no capítulo 7, melhor dizendo, em versículo 16, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, ó. E os que entraram na arca eram macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe havia ordenado. E vem a parte final do versículo que diz o seguinte: e o Senhor fechou a porta por fora. Por que Deus fechou a porta? Por que o Senhor fecha então esta porta? O que nós vamos entender é que a primeira coisa que Deus vai fazer, essa porta fechada é uma porta que Deus fecha para salvação daqueles que estavam dentro da arca. Então muitas vezes Deus fecha uma porta para você, não é para te condenar, não é para atrapalhar a sua vida. É para que você seja salvo de algo que vem de, quem sabe, tirar a sua vida, até mesmo tentar contra a sua alma, contra a alma da sua família. E a salvação também para você ir para o céu. Muitas vezes uma porta que Deus fecha, não é aquele que quer que você, o seu mal, não. Ele quer essa porta fechada para salvar a sua alma do fogo do inferno, muitas vezes. Porque aquela porta, quem sabe estava aberta, ela ia te conduzir para algo ruim, algo que não era da vontade de Deus. Então a primeira porta que Deus fechou aqui na Bíblia foi a porta da arca, que simboliza o fechamento dessa porta, é fechamento para a salvação daqueles que estavam dentro da arca. A segunda porta que Deus fecha na Bíblia, que Deus vai operar através dessa porta fechada, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo 33, nós vamos entender aqui, ó, 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 33, a Bíblia vai nos contar sobre outra maneira de Deus operar através de uma porta fechada. Veja o versículo 33 aqui, diz o seguinte, ó. Então entrou ele, fechou a porta sobre os seus ombros e orou ao Senhor. O que vai acontecer? Eliseu entra na casa daquela mulher e fecha a porta. E por detrás da porta, aleluia, Deus vai fazer um milagre através de uma porta fechada. Deus vai fazer um milagre, vai ressuscitar, usar um profeta para ressuscitar o filho daquela mulher que estava com problema. Isso quer dizer que Deus vai operar maravilha com a porta fechada. Aleluia. Deus vai operar maravilha com a porta fechada. Então não reclame quando a porta seja fechada. É Deus querendo operar o sobrenatural na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer fazer. Aleluia. Mas se ele fechou a porta, deixa ele trabalhar do jeito dele, porque ele vai operar a maravilha. E aquela mulher experimentou por detrás de uma porta fechada as maravilhas de Deus. Teve sua filha de volta, seu filho de volta, né? A vida, porque Deus operou maravilha. A terceira maravilha que Deus vai operar através de uma porta fechada nos fala sobre a viúva, né? Sobre uma viúva. E a Bíblia diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 e 7. Versículos 5 e 7. Veja o que a Bíblia vai nos dizer, ó. Do 5 ao 7. Partiu, pois, ele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Ele trouxeram os vasos de azeite e se inclinou sobre eles. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém, ele disse, não temos mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Aleluia. O que vai acontecer? Prosperidade. Prosperidade.
fechou uma porta para trazer prosperidade. Aleluia. Aí você fala, mas pastor, como é que Deus fecha uma porta para trazer prosperidade? Pois é, mas Deus não trabalha segundo o meu querer, nem segundo o seu querer. Deus não trabalha segundo o querer meu, o querer da minha esposa, o querer do pastor fulano, do pastor ciclano. Deus trabalha segundo aquilo que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Deus manda o profeta fechar a porta e de trás daquela porta, traz o vaso que você conseguir. Eu vou prosperar este lar, eu vou, aleluia, trazer prosperidade por detrás de uma porta fechada, onde as pessoas acham que não vai acontecer nada. Deus está lá trabalhando e mudando a sua sorte, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Diz a Bíblia aqui também, a quarta porta, o quarto milagre, coisa que Deus faz atrás de uma porta fechada. O povo de Deus está seguro por detrás de uma porta fechada. Vamos lá para Isaías. Isaías vai nos falar sobre a segurança que Deus traz, aleluia, quando ele fecha uma porta, aleluia. Ele quer trazer segurança para as nossas vidas. Isaías, capítulo de número 26, Isaías 26, no versículo de número 20, versículo 20, vai nos dizer o seguinte, ó. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as suas portas sobre si. Esconda-te só por um minuto, por um tempo, ou por um momento, até que a ira se passe. Aleluia. O que Deus está dizendo para o povo aqui? Vai, fecha as suas portas, fica com as portas fechadas. Porque vem grande mal por aí. E eu quero guardar, eu quero proteger vocês desse mal que vem. Vem uma grande ira e eu quero proteger vocês desse mal, dessa ira que está vindo sobre a terra. Então vocês vão para sua casa, feche as suas portas. Isso quer dizer que de trás da porta fechada existe segurança. Você não entra na sua casa para dormir e deixa as portas abertas, né? Claro que, mano, você não entra na sua casa, deixa o portão da sua casa aberto. Claro que não, você vai fechar as portas, porque é retrato de segurança. Porta fechada simboliza segurança. Em primeiro lugar, Deus traz salvação através da porta fechada. Em segundo lugar, Deus faz maravilhas através da porta fechada. Em terceiro lugar, Deus traz prosperidade para a porta fechada. E em quarto lugar, Deus traz segurança para as pessoas atrás de uma porta fechada. Aleluia. A quinta porta fechada que a Bíblia registra e que também traz benefício, aleluia, para todos nós humanos, aleluia, é no livro de Mateus, no capítulo de número 6 e versículo de número 6 também, diz a Bíblia vai nos contar desta maneira, Mateus 6 e versículo de número 6, a Bíblia vai lá, mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, ou no seu aposento, e fechando a sua porta, ora ao teu pai, que te vê no culto que está, e o teu pai, que o vê que está no culto, te recompensará. O pai que te vê no culto vai te recompensar. Atrás de quê? De uma porta fechada, onde os olhos humanos não te enxergam, onde as pessoas não ouvem a sua palavra. Porque se existe algo que Deus faz no silêncio, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no silêncio. E Deus está trabalhando no silêncio. Onde teus olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando. É por detrás de uma porta que Deus está trabalhando. Isso quer dizer, Mateus está falando, Jesus está dizendo aqui sobre resposta de oração. Existe resposta de oração que é só através de uma porta fechada. Aleluia. Resposta da sua oração virá através de uma porta fechada, onde ninguém está vendo, nas praças públicas, na igreja, não, dentro do seu quarto, do seu aposento. Dobra seu joelho, fecha a sua porta. A Bíblia não manda você entrar e deixar a porta aberta, não. Fecha a porta, porque numa porta fechada, Deus vai trazer resposta para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sexto item. Sexta porta fechada, melhor dizendo, né? O Senhor se revela através de uma porta fechada. Como assim, pastor? João, capítulo de número 20, versículo 19 a 23, a Bíblia vai nos dizer, Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo de número 19,
do versículo 19 a 23, Deus vai se revelar através de uma porta. Aleluias, glória a Deus. 19 do versículo... O versículo errado, que passar já. 19, do versículo 19 a 23, capítulo de número 20, versículo 19 a 23, diz assim, ó: chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e cercou-lhe as portas, ou cerrou, fechou, trancou as portas, onde estava o discípulo. E no meio dos judeus se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, aleluia, e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. E havendo dito isso, assoprou neles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha aí, Deus se revelou. O Senhor se revelou, mostrou quem era, através de quê? Uma porta fechada. Uma porta fechada. Nós temos aqui a resposta de Deus no Mateus capítulo de número 6, e nós temos aqui Deus, Jesus se revelando, aleluia. Então nós vamos ver quem é realmente aquela pessoa que chega naquele local das portas fechadas, entra pelaquela porta fechada, glória a Deus, atravessa a parede, né? Atravessa a porta fechada, que eles entraram e fecharam a porta, e de repente aparece lá no meio do povo. Ah, mas como esse cara entrou aqui? Quem é esse homem? E esse homem já chega nos saudando: paz seja convosco. E de repente ele vai mostrar as mãos, ele se revela. Está aqui as marcas. Foi por vocês, oh glória. Foi por vocês, oh glória. Os cravos nas mãos. Diz para eles: paz seja convosco. Aí todo mundo vai entender quem é. É o Senhor que está no nosso meio. E todos se alegraram, porque o Senhor estava com eles por detrás de uma porta cerrada, uma porta fechada. Aleluia. Deus vai se revelar. Deus vai se revelar para você atrás de uma porta fechada. E tu vai ver o que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Mas existe uma porta fechada, que é a porta da tristeza. É chamada porta da condenação. Porta da condenação. Mateus capítulo 25, do versículo 10 ao versículo de número 13. Chama-se a porta da condenação. Porta da condenação. Veja o que a Bíblia vai nos dizer. Até agora nós temos portas boas. Deus por detrás de uma porta, Deus trazendo salvação. Deus trazendo maravilhas. Deus trazendo prosperidade. Deus trazendo segurança. Deus trazendo respostas. Deus se revelando, fazendo uma revelação. O próprio Cristo fazendo uma revelação sobre ela. Mas a última porta, que Deus vai trabalhar com ela fechada, chama-se a porta da condenação. Essa é triste. Mateus capítulo 25, do versículo 10 ao versículo de número 13, diz assim: e tendo eles indo comprá-lo, chegou a esposa, e eis que estavam preparados, entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E fechou-se a porta. E fechou-se, guarda isso, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Esta porta é da condenação. Jesus fechou uma porta. O que vai acontecer? Ele vai chamar os seus escolhidos e vai colocá-los dentro de um recinto e vai fechar as portas. Aqui a Bíblia fala sobre as 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes haviam comprado azeite, comprado a salvação, pessoal. Aleluia. Estavam preparadas para a grande boda.
a boda do Cordeiro, o casamento de casamento entre Cristo e a sua noiva. Aqui fala da porta do céu, onde só entrarão lá quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aqueles que compraram azeite a preço caro, que não desistiram da sua fé, da sua salvação, mas que guardaram firmes a seus candeeiros acesos, aleluia, com azeite. E aqueles que estão dentro da igreja, mas que não guardaram seus candeeiros, a porta da condenação. Eu quero te falar com você, meu irmão, vá comprar azeite enquanto há tempo, porque esta porta é a mais triste que tem, onde muitos vão querer entrar por ela e dizer, abra-nos a porta, não tem mais como abrir a porta. E o noivo vai dizer, em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não tenho intimidade com vocês. Muitos vão bater aqui lá. Mas, Senhor, eu fui da religião tal, eu participei de tantos cultos na religião tal. E o Senhor fala, não vos conheço. Aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno que prepara para o diabo e seus anjos. Isso é um momento de condenação. Então, atrás dessas portas, dessas 7 portas que a Bíblia nos fala, fechada, existe 6, que é o número do homem, né? É a oportunidade do homem. A 7ª porta é a porta do julgamento, da condenação. A primeira porta é salvação. A 2ª porta é maravilha, Deus operando maravilha. A 3ª porta é prosperidade. A 4ª porta é segurança, Deus dando segurança. A 5ª porta é a resposta de Deus para o homem. A 6ª porta é a revelação do Deus tremendo, do Cristo ressuscitado. Mas a última porta é a porta da condenação, onde há separação daqueles que são de Deus e aqueles que não são. Como você está hoje? Em qual porta você está? Na porta da salvação, que inclui também as maravilhas, a prosperidade, segurança, resposta de Deus e revelação, ou você vai estar na porta da condenação, porta fechada, na sua cara? Em qual porta você está? Que Deus em Cristo te abençoe, que nos abençoe, para que no dia que Cristo se manifestar realmente, e dizer, eis aí o noivo, nós tenhamos preparado com a nossa candeeira cheia de azeite para subirmos para o céu. E quando cerrar as portas do céu, a porta da graça se fechar, nós sairemos por lá de dentro das portas da Nova Jerusalém. Amém? Esse é meu conselho para você. É um pastor amigo que lhe ama e quer ver muito você morar no céu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.